Agora, o Nem Cidadãos nem Brasileiros, ele nasceu dessa perspectiva, dessa constatação que muito pouco se falava sobre as populações indígenas. Inclusive nesse período, né? Eu estava falando dos 500 anos aí do Brasil, da mobilização dos povos indígenas, toda uma perspectiva de olhar para outros sujeitos da história, outras vozes, outras fontes, outras narrativas. E isso foi uma coisa que surgiu para mim durante a graduação. Eu fazia os cursos de Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, e falar, mas por que não se fala sobre os indígenas? Por que a gente não tem uma aula sobre os indígenas? Onde que eles estavam nessa história? E a gente já tinha, nessa época, o trabalho do João Manuel Monteiro, Negros da Terra, na área de Brasil Colônia, que tentava um pouco mostrar, né, essa perspectiva de que os indígenas foram relevantes. Relevantes é óbvio que eles são, isso ninguém precisa dizer, mas do ponto de vista de uma historiografia ocidental que sempre privilegiou os escravizados africanos como uma determinante econômica e até social, né? Se você pegar todos os trabalhos clássicos ali da década de 1930, como Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, vão sempre ressaltar a importância das populações africanas e afrodescendentes, tanto na formação do Brasil do ponto de vista econômico, né, de uma estruturação na escravidão, como do ponto de vista social e cultural. As heranças das sociedades africanas, da relação senhor-escravo, tudo isso está colocado lá pelos autores no começo do século XX. Mas é interessante que o espaço para os indígenas ele vai, gradualmente, ao longo do século XX, sendo ampliado. O próprio Sérgio Buarque de Holanda, mesmo no Raiz do Brasil, que é da década de 30, se a gente pega as edições e as notas de rodapé dele, que são gigantescas, nas edições seguintes, tem muita informação sobre os indígenas que ele acrescenta, sobre São Paulo nesse período. Então, é isso, assim, eu acho que aquele momento da virada do século XX para o XXI propiciava a gente olhar para esses atores que foram subalternizados, que foram silenciados como narradores e como atores da história, e querer investigar isso. Então, dentro dessa perspectiva do grupo de formação nacional, eu queria entender, e os indígenas nessa história? Porque durante muito tempo se achou que os indígenas não tivessem história. Inclusive, eu lembro que foi um marco na historiografia e na antropologia, quando se fez a história dos índios, que agora nem é mais índios, é a história dos indígenas no Brasil. Então, isso foi nossa, pessoas, foi quase uma revelação, ainda que esse livro ele culminasse nas ideias de muitas pessoas, assim, que estavam pensando isso nesse período, mas ele se concretiza como um trabalho de referência nesse momento, né? A ideia de que os indígenas não só tiveram história, mas tiveram uma participação fundamental na história brasileira, com contradições, enfim, tinha um papel fundamental na história do Brasil. Exatamente. Nesse sentido também, eu acho. O livro ele foi lançado em 1992, né, o História dos Índios no Brasil, um livro gigantesco. Hoje a gente encontra até disponível para download, porque ele é um livro que não é viável comercialmente de ser reeditado, né? E ele é um marco histórico, historiográfico, teórico sobre essa temática. Ele foi lançado, então, em 1992, mas ele estava muito na rabeira da Constituinte, da Constituição de 88, porque a Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga que organizou o livro, ela coordenava, né, o Núcleo de Estudos Indígenas da USP, do Indígenas e do Indigenismo, na USP, e esse núcleo fez vários debates, encontros, sobre essa temática que resultaram no livro História dos Índios no Brasil. E essa discussão, essa
problematização nasceu do movimento social também, né? Então, é uma junção bonita e que se tornou histórica entre a mobilização dos povos indígenas no processo da Constituinte, dos direitos indígenas, que é um marco, né, na história do Brasil, na história da Constituição, na história dos direitos. Os indígenas, pela primeira vez na história, desde que chegaram os invasores, puderam ser indígenas sem projetos civilizacionais, sem enxergá-los como uma etapa que eles deveriam percorrer, como se estivessem numa minoridade intelectual, cultural, e que um dia seriam tornados brasileiros. Então, essa perspectiva esteve desde que o Brasil se formou como Estado Nacional, aí que volta, inclusive, para a minha própria pesquisa. Mas, em 88, havia esse refresco, né, essa possibilidade de repensar o Brasil em outros marcos, garantir o direito à educação pública, a liberdade, saúde, né, o sistema único de saúde, a liberdade, a autonomia universitária, né, que é uma coisa que a gente luta até hoje, né, essa liberdade de produzir o conhecimento a despeito das orientações políticas e ideológicas dos governos que estão no poder. Então, várias questões muito importantes na Constituição Cidadã garantiu, inclusive, a respeito dos povos indígenas. Então, 88 marca, Joana, esse processo da antropologia, do direito, da arqueologia, da linguística, entrarem mais no campo da história, né? Tanto que o livro se chama História dos Índios no Brasil, mas tem a contribuição desses outros intelectuais, outras áreas do conhecimento, que até aquele momento eram as áreas que mais trabalhavam com as populações indígenas. Então, de fato, ele marca essa possibilidade de trazer os indígenas como pauta da história. Ele não vai ser estudado só por arqueólogos ou só por linguistas, porque ele não produz documento, né? São povos que não produzem documento, que não tem narrativa, que não tem história, porque a narrativa mítica de muitos deles são tempos cíclicos, né? Não tempo cronológico, como o próprio Claude Lévi-Strauss disse, a respeito das sociedades frias e as sociedades quentes. Então, os indígenas seriam essas sociedades frias que não têm história, não têm essa visão que nós temos de uma somatória, de uma consequência, são outras formas de pensar o mundo e a organização dos eventos.